Fala meus amigos, fala minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Santos Mil Grau nessa terça-feira. Quem fala aqui, como sempre, é o seu amigo, seu camarada Manu. E se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal. Se você já se inscreveu, ativa o sininho, ativa as notificações para não perder nenhum dos nossos envios, tudo bem? Também vou pedir para você deixar o like adiantado e também vou pedir para você se cadastrar no nosso patrocinador, o nosso parceiro, que é a Betano. Você se inscrevendo lá na br.betano.com, o link tá aqui na descrição, você acha, e também acha no primeiro comentário aqui desse vídeo, e também pode digitar aí, abrir uma aba e digitar br.betano.com, faz o seu cadastro, e na opção do promo code você digita Santos Mil Grau, SANTOSMILGRAU, tudo junto, tudo maiúsculo, Santos Mil Grau. Com esse promo code você vai ganhar uma aposta de R$5 de graça para você fazer no que você quiser. Boxe, MMA, Fórmula 1, futebol, de prevenção do Peixão. Amanhã tem jogo do Peixão contra o Botafogo pela Copa do Brasil. Dá para ganhar uma graninha. Quem garante a aposta é a gente. Tranquilo, br.betano.com, promo code Santos Mil Grau. Tranquilo? Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho do Odair Hellmann. Ele que, ao meu ver, está tentando fazer uma construção de Santos que se preocupa primeiro em não perder. Não é um time que joga para ganhar. Claro que todo mundo quer ganhar. Então quando eu falo que não é um time que joga para ganhar, espero que vocês entendam o que eu quero dizer. Não é um time ofensivo, não é um time de proposição, não é um time de posse de bola, não é um time que ataca, que amassa o adversário. É um time que se preocupa em não perder antes de pensar em ganhar. Pensa em não tomar gol, pensa em não ser vazado antes de pensar em vazar o adversário. O que é uma ideia válida, mas que a construção disso demora um pouquinho de tempo e demanda uma certa paciência do torcedor, que eu não sei se a gente está disposto a ter, não sei se você está disposto a ter. Eu estou, desde que dê resultado. Eu sou muito fã de boxe, eu sempre uso esse exemplo, e o maior boxeador da última geração foi o Floyd Mayweather Jr., né? E o Floyd Mayweather Jr., ele terminou a carreira invicto, 50 lutas, 50 vitórias, e ele falava que desde pequeno o pai dele falava pra ele que quanto menos ele fosse acertado, mais ele ia durar no esporte. Ele lutou até os 40 anos, assim, que é uma idade avançada pro boxe. E o Floyd Mayweather era um lutador muito defensivo. Ele ganhava as lutas não nocauteando os adversários. Ele tem alguns nocautes na carreira, mas ele não era um lutador que nocauteava, que castigava os adversários, que batia pra caramba. Mas era um adversário que não era acertado, era muito difícil acertar o Floyd. Ele se defendia muito bem e ganhava pontuando. Ele usava o jab na linha de cintura, jab no rosto. Não entrava pra nocautear, ele entrava pra pontuar, pra acertar e pra não ser acertado. O que o boxe olímpico frisa, né? O que a arte do boxe mesmo ensina. O boxe é isso, é acertar e não ser acertado. E o Floyd, ele se preocupava em não ser acertado primeiro, porque se ele não fosse acertado, ele não precisava acertar muito o adversário para vencer a luta. É um conceito muito interessante. Se você pensar em não vencer, em não ser vencido, em não ser vazado, antes de pensar em vazar, né, a mentalidade do Sampaoli, por exemplo, que é gol, gol, ataque, ataque, ou a do Dorival, ou a do Luxemburgo antigamente, que é a ofensividade. Mas não é a única, e não sei nem se é a mais eficaz. Essa mentalidade de você não ser vazado, e se você não ser vazado, você não precisa de muitos gols, aliás, você precisa de um gol. Se você não tomar nenhum gol, você fazendo um gol, você vence o jogo. É um conceito interessante, é um conceito válido, e é o conceito que me parece que o Odair está tentando implementar no Santos, melhorando a parte defensiva, e a parte defensiva do Santos melhorou muito, e a partir daí começar a tentar melhorar as nossas transições, a nossa proposição de jogo, que está muito deficiente, está muito precária. Eu vou trazer alguns dados aqui. Nos últimos 6 jogos, tá? Nos últimos 6 jogos. Os últimos 6 jogos do Santos foram contra o Atlético Mineiro, Audax Italiano, Grêmio, Botafogo de São Paulo, Blooming e Iguatu. O Santos fez 3, 4, 5, 6... 6 gols nos últimos 6 jogos. Tomou 1. 1 gol sofrido nos últimos 6 jogos. Essa é uma estatística muito importante e muito interessante. Mostra claramente que a solidez defensiva do Santos aumentou. Antes disso, olha quais foram os jogos do Santos. Santos 0 e Ituano 3, Santos 2, Corinthians 2,
Aí antes disso a gente venceu o Ceilândia por 1x0 e a Portuguesa por 4x0. Antes disso empatamos com o Santo André em 1x1. Perdemos do São Paulo por 3x1. Ganhamos do São Bento, perdemos pro Palmeiras por 3x1. Empatamos com a Ferroviária em 1x1. Empatamos em 0x0 com o Água Santa. 1x1 com o São Bernardo. Perdemos de 2x0 pro Guarani. 2x1 no Mirassol. O Santos era muito vazado. O Santos tomava gol em quase toda a partida. E hoje, novamente, eu sei que é muito difícil pra gente que tá vendo o Santos jogar muito mal e apresentando um futebol de pouca eficiência ofensiva, separar o joio do trigo. Mas a mim cabe ter esse equilíbrio, essa sensatez de admitir que o Santos evoluiu muito na parte defensiva. O trabalho do Odair tá surtindo efeito, não o efeito que a gente espera, o pessoal que é mais imediatista espera, né, que é um futebol vistoso, um futebol goleador, mas o fato é que o Santos nos últimos 6 jogos tomou só um gol. Contra o Atlético Mineiro, que é uma equipe forte, não tomou gol. Contra o Grêmio tomou um gol que foi um gol de pura felicidade do atacante do Grêmio, né? Em termos de criação, o Grêmio não amassou o Santos, não dominou o Santos. Então, defensivamente, o Santos foi muito bem contra o Grêmio e até jogou melhor na parte ofensiva, melhor do que jogou contra o Atlético Mineiro. Mas um time de futebol não se constitui apenas de uma boa defesa, de uma defesa sólida. Ok, eu aceito que o Odair melhorou a defesa do Santos, mas precisa ir além disso, né? O Santos precisa melhorar, pelo menos um pouquinho, a parte ofensiva. Ele conseguindo melhorar um pouco a parte ofensiva, o Santos vai ter um Campeonato Brasileiro muito tranquilo. Muito tranquilo. Não vai brigar por Libertadores, não vai brigar por título, mas não vai passar perrengue contra o rebaixamento. Se não melhorar a parte ofensiva, a gente vai ficar dependente da nossa defesa funcionar todo o jogo. O que é muito perigoso. E pode ser um problema. Porque, sei lá, a gente vai perder jogadores no decorrer do Campeonato Brasileiro por cartão, por lesão. A gente vai ter que fazer adaptações. Nem sempre vai dar para repetir as escalações. Bauerman e Messias tá se mostrando uma dupla de zaga eficiente. Mas será que a gente vai ter eles em todas as 36 rodadas restantes do Campeonato Brasileiro? Não dá para saber, né? Depender só de não tomar gol, só de segurar empate, a gente precisa de mais do que isso. É fato que ter uma defesa sólida e evoluir defensivamente é importante, e é fato que o Santos evoluiu defensivamente. Eu espero que vocês tenham essa sensatez. Eu sei que é muito difícil fazer elogios a esse time do Odair e ao trabalho do Odair. Novamente, quem me acompanha, quem acompanha o canal, quem acompanha as redes sociais da Santos Mil Grau, sabe que eu peço a cabeça do Odair já há muito tempo. Peço a queda do Odair há muito tempo, mas eu acho que é o que tem. O Odair é o que a gente tem, é com ele que a gente vai até, acredito que o final do campeonato, né? Então, tô tentando separar o joio do trigo. A defesa melhorou consideravelmente, porém essa melhora na defesa ela se deu em detrimento da nossa parte ofensiva, do nosso ataque. Eu poderia falar especificamente sobre alguns jogadores, mas eu vou deixar para falar isso no vídeo de amanhã. Então não percam o vídeo de amanhã, que eu vou falar bastante sobre o Marcos Leonardo, sobre o Ângelo, porque eu acho que eles merecem ir pro banco, amargar um tempinho no banco, e quais as opções que eu enxergo para esses dois jogadores. No mais, o padrão Odair é esse. Me incomoda muito quando eu vejo alguém falando: nossa, esse treinador não tem padrão nenhum. Time sem padrão. Que é uma demonstração de desconhecimento, assim, com todo respeito. Eu falo isso. Todo treinador tem um padrão. O padrão pode agradar, pode desagradar. O padrão do Odair não me agrada. Assim, eu acho que é um padrão bem ruim, mas é um padrão que é claro. É o padrão que não tá jogando para amassar o adversário, não tá jogando para se lançar ao ataque, tá jogando para não tomar gols antes de pensar em fazer gols. Porque ao não tomar gols, tal qual Floyd Mayweather não precisava nocautear o seu adversário se ele não fosse acertado, o Santos não precisa golear o seu adversário, não precisa fazer 3 gols se ele não tomar nenhum. Entenderam esse conceito? Eu acho que ele está conseguindo construir uma defesa que cada vez mais se solidifica, inclusive uma defesa que tem ido cada vez melhor nas bolas aéreas. A gente faz um tempo que a gente não toma um perrengue de bola aérea, né?
O gol do Grêmio que a gente tomou foi num chute de fora da área. E o Santos, inclusive, tem levado perigo nas bolas aéreas. O Bauerman e o Messias. Precisa ir um pouquinho além disso. Precisa melhorar na proposição de jogadas, na transição. Parece que o Odair não tá treinando isso, né? Infiltração, ocupação de espaços, triangulação, aproximação. Parece que ele tá treinando muito defesa. E aí, ó, pegou a bola, chuta lá pra frente, o pessoal do ataque se vira. Tem que mostrar um pouquinho mais do que isso, Odair. Tem que melhorar um pouquinho. Eu reconheço o seu trabalho no setor defensivo, mas se a gente quiser ter uma vida minimamente tranquila nesse Campeonato Brasileiro, e o Campeonato Brasileiro é minha grande preocupação esse ano com o Santos, por mais que o Santos ganhe, sei lá, uma Sul-Americana, eu prefiro ficar tranquilo no Brasileiro e não ganhar nada, do que ganhar a Sul-Americana, ganhar a Copa do Brasil e brigar para não cair no Brasileiro. Eu prefiro ter um Brasileirão tranquilo. Tá? Porque a gente tira a atual gestão nas eleições e é torcer para que essa nova gestão faça um novo trabalho. Até lá, acredito que é isso que a gente tem. É o Odair Hellmann, é o Odair Maionese que a gente tem. Acho que eu fiz uma análise justa, honesta, do que ele tá entregando pra gente. Consegui separar o joio do trigo, então não tô sendo hater, não tô sendo corneteiro, tô reconhecendo que em determinado aspecto ele está conseguindo mostrar uma evolução, o Santos está conseguindo mostrar uma evolução, mas não se trata só disso. Precisa melhorar bastante mesmo, as transições, o ataque, a proposição de jogo, e a gente precisa mostrar isso o mais rápido possível, porque a gente não pode continuar dependendo só de se defender. Tranquilo? Comenta aí o que vocês acham. Vocês acham que pode dar certo a gente construir um time partindo do conceito de não tomar gols antes de pensar em atacar? Porque isso aí é fugir totalmente do bordão DNA ofensivo. Não tem nada de ofensivo você ter como conceito principal não ser vazado. Isso é um DNA defensivo, no caso, né? Vocês acham que o DNA defensivo, se for eficiente, é válido pro Santos? Porque eu acho que é isso. Os times do Odair Hellmann são burocráticos, são resultadistas, são times que se preocupam em não perder, em não tomar gols, antes de se preocupar em ganhar, em fazer gols. E isso aí, para um time para uma torcida de um time que sempre levou o bordão DNA ofensivo tão a sério, pode ser um pouquinho complicado, pode nos deixar nervosos. Aliás, tem nos deixado nervosos, mas no jogo contra o Atlético Mineiro, por exemplo, teve uma galera que aplaudiu no final do jogo. Eu gostei dessa atitude. Porque, embora o futebol não tenha sido dos melhores, o futebol mostrado, e não foi um futebol bem feio, parece que a torcida está reconhecendo. Olha, defensivamente o Santos melhorou bastante. Então vamos partir daí. E a partir daí tentar construir aquilo que a gente não conseguiu construir até agora. Que é um setor ofensivo mais eficiente, mais letal. Não precisa ser um time que jogue o tempo todo amassando o adversário. Pode ser um time que jogue no contra-ataque. Mas, no jogo contra o Atlético, a gente não construiu construiu que foi uma jogada do Lucas Lima que acionou o Ângelo, que enfim, podia ter chutado, podia ter tocado pro Marcos Leonardo e errou tudo. Mas fora isso, era só chutão. Foi contra-ataque na base do chutão e do improviso. Precisa melhorar muito nesse aspecto. Deixa aí sua opinião nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações. Deixa o like, por favor, porque quanto mais like o vídeo tiver, mais o algoritmo vai recomendar os vídeos na aba de recomendados. E amanhã deve sair mais um vídeo. Amanhã tem jogo, né? Santos e Botafogo pela Copa do Brasil. Será que a gente se classifica? Tomara, porque aí entra uma graninha no nosso cofre, nos cofres do Peixão, pro Rueda continuar pagando aquele boleto maravilhoso. Mas amanhã sai vídeo falando sobre Marcos Leonardo e Ângelo. Vou tentar fazer um pré-jogo. Com certeza depois do jogo tem pós-jogo e a gente se encontra lá. Tranquilo? Pra cima deles.